Construção Criativa, o DNA da inovação sustentável. Essa é mais uma resenha sobre inovação e cultura das organizações que eu trago aqui nesse canal. O livro foi escrito por Gary Pisano. A recomendação de leitura veio do meu amigo e professor Silvio Vasconcelos. O Silvio tem uma série de artigos publicados na área de inovação e criatividade, que eu recomendo fortemente a leitura. O principal objetivo do livro é responder como grandes empresas conseguem sustentar uma cultura de inovação em um mundo onde a maior parte das inovações tem vindo a partir de startups. O autor revisita o conceito de destruição criativa, a base para a inovação contemporânea que a gente conhece, e diz que essa destruição para a inovação, ela precisa ser uma construção criativa para que seja contínua e sustentada pelas empresas. E só assim as organizações conseguirão desenhar uma estratégia, criar um sistema de inovação e estabelecer uma cultura para a continuidade e longevidade da inovação nas grandes empresas. E o que é mais divertido nesse livro é que dentro de cada uma dessas partes, o autor vai deixando peças e instrumentos que podem auxiliar as pessoas que se interessam por inovação e querem praticar nas suas empresas mecanismos de análise para a inovação. Então ele deixa um mapa de oportunidades, de como identificar quais são as inovações que podem ser uma ameaça ou podem agregar à cultura da organização. E o mais legal é que, para quem não tem tempo de ler o livro inteiro, pode procurar alguns artigos que o próprio professor Gary Pisano foi publicando com esses instrumentos e que dão base para as pessoas poderem utilizar isso em um processo consultivo dentro das suas organizações ou até para verificar se uma inovação pode ser uma ameaça ou se uma inovação pode ser uma oportunidade para mudar a cultura da empresa e fazer com que aquela empresa continue inovando em determinadas áreas ou determinados processos. Não precise destruir para inovar. O livro se divide em 3 momentos. O primeiro, como criar uma estratégia de inovação para grandes empresas, considerando tipos de inovação, como por exemplo, inovação disruptiva ou inovação incremental e também tecnológica. Segundo, quais são as melhores formas de desenhar um sistema de inovação para sua empresa, considerando oportunidades, ameaças, as formas que a tecnologia pode ser observada para garantir a sustentabilidade futura da empresa. E terceiro, como estabelecer uma cultura da inovação. E aí é falado muito como as empresas conseguem enraizar esse processo cultural para garantir a longevidade e a chamada construção criativa que o autor define. A partir dessa construção e contextualização da ideia do livro, o autor define que empresas de construção criativa são aquelas empresas que, independente da sua capacidade de escalar, continuam perseguindo inovações não só para desenvolver alternativas de se manterem competitiva no mercado, mas também para garantirem a sustentabilidade dos seus negócios e o crescimento e enraizamento cultural para adaptação a diferentes mudanças. Existem 8 características que diferenciam as empresas de construção criativa. Entre essas características, uma delas é observar a inovação como uma arma de competitividade. Também temos uma característica associada a como as empresas observam as oportunidades de inovação e tendências tecnológicas como um mecanismo de prever ameaças, como as empresas conseguem utilizar a inovação como uma cultura e manter essa cultura ao longo do tempo. Dentre essas 8 características, nós temos uma série de exemplos que o autor vai dando, e eu vou deixar essas características listadas aqui na lateral do nosso vídeo. Exemplos utilizados, o autor menciona casos como o da Netflix e da Blockbuster, menciona casos também exemplificando a Kodak e o Uber e os táxis da atualidade. Ele mostra como os modelos de negócio podem alterar o curso e rumo da continuidade da inovação. Para acabar nosso vídeo de resenha, eu queria deixar aqui como esse livro pode se aplicar ao meu contexto do dia a dia. Primeiro, a relação entre tecnologia e cultura, elas ficaram cada vez mais latentes, principalmente porque eu tive a oportunidade, antes de ler esse livro, ler um livro chamado The Geek,
Way, que é um livro que mostrava que, independente do avanço tecnológico, as mudanças e a forma geek de gerir empresas está muito mais estabelecida na forma que as empresas estabelecem culturas para as organizações. E quando eu li o material do professor Gary Pisano, observei que o paradoxo cultural é um ponto que considera a tecnologia como uma externalidade que pode ser encarada como uma oportunidade e ameaça. Por isso que o próprio professor coloca esses exemplos, como o caso do Uber e do táxi, ou o caso do Netflix e da Blockbuster, como adaptações aos seus modelos de negócio que não está associado ao quanto de tecnologia essas empresas incorporam, e sim como essas empresas olham para aquelas tecnologias e mudam a sua forma de observar a tecnologia, fazem ajustes sinuosos para manter a longevidade e a competitividade futura da organização. Então, o principal exemplo é que a tecnologia ela é um fator relevante, mas ela não consegue ser um mecanismo de vantagem competitiva se a empresa não tiver uma cultura pronta para lidar com situações de digitalização e tecnologia. É isso, pessoal, ficamos por aí. Eu recomendo a leitura desse material, ele é um material fácil e tranquilo de ler, com exemplos muito práticos. Apesar da densidade acadêmica do professor, ele consegue trazer muito fácil a leitura para diferentes públicos. Então eu recomendo, principalmente para as pessoas que se interessam por economia e administração. É um livro muito bacana que envolve estratégia e inovação.